Fala, amigos! Mais uma vez aqui vamos falar agora algo muito importante, que é sobre o nível de margem, tá bom? Nós vamos falar de alguns fatores antes que são muito importantes, tá bom? Eu poderia aqui falar para vocês assim, olha, numa alavancagem de 1 para 100, seu nível de margem tem que chegar no mínimo a 2000%. Bom, seria interessante eu te dar na sua mão o nível de margem ideal. Mas o que é mais importante é você saber chegar no nível de margem ideal de acordo com a sua estratégia, de acordo com as suas operações, como você faz, tá bom? Se eu falar para você, ó, use isso, use aquilo, eu estaria te dando de graça, te dando a fórmula de algo que talvez não seja para você. Talvez a forma de você trabalhar com a sua margem seja diferente, tá bom? Porque cada um tem uma forma de operar diferente, diversa. Então é muito importante o que eu vou falar hoje para vocês aqui e espero que te ajude. E se já estiver ajudando os outros vídeos, não esqueça de se inscrever no canal aí, não esqueça de compartilhar o máximo desse conteúdo com todas as pessoas que você conhece, tá bom? Eu queria mostrar aqui para vocês, ó, eu tô aqui em exibir caixa de ferramentas, aquelas operações que a gente fez aquele dia, né, nas ordens pendentes e tal. E elas estão aqui, ó, estão simplesmente, as ordens estão paradas aqui, o mercado está fechado, mas eu queria mostrar aqui para vocês já, né, a diferença de uma ordem de 0.01. Estamos aqui com lucro de 40 dólares, ou um prejuízo de 40 dólares, um flutuante, e uma ordem de 0.101 e uma ordem aqui de 1.0. A gente está aqui com menos 4 mil dólares. Imagina se fosse uma continha de 1000 dólares. Teríamos quebrado 4 vezes essa conta. Mas como a conta aqui, o saldo é de 100 mil dólares, né? Uma conta demonstrativa, que eu estou usando aqui para a gente fazer esses traders, essas nossas aulas aqui, nossos treinamentos. E importante você use também uma conta demo para a gente fazer essas operações, para a gente aprender e também treinar outras coisas, tá? Quero trazer bastante coisa legal mais para frente e espero que você possa estar comigo aí. Como você pode observar aqui na parte de baixo, nós temos algumas coisas aqui que é importante, ó, que é uma coisa que chama saldo da conta. Nós temos um capital líquido, nós temos uma margem, nós temos a margem livre e nós temos o nível de margem, tá bom? Aí todo mundo observa muito o que? O nível de margem, tá? Essa conta aqui é uma conta de uma alavancagem de 1 para 50, tá? Então aqui está em 2000%, mas é uma conta que tem alavancagem de 1 para 50, tá? Então tem bastante margem ainda, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que vocês fiquem atentos a uma coisa que se chama margem, que é exatamente essa daqui, ó, margem. Presta bastante atenção nesse valor aqui. Como que a gente calcula esse valor aqui, tá? É importante você aprender isso, por quê? Porque ele vai mudar de acordo com as suas operações, tá bom? Se você tiver com uma conta aí zerada, uma conta demo, abra uma ordem de 0.01. No meu caso eu tenho aqui 5 ordens abertas, mas é interessante que você abra uma ordem só para você
observar isso com mais clareza, tá bom? Como o mercado está fechado, eu não vou conseguir fazer isso, não. Fechar essas ordens aqui para mostrar. Mas isso aqui nada mais é do que é o que exige a sua operação. Ou seja, sua operação de GBP USD, no caso ele está fazendo aqui, no caso, a soma desses lotes, tá bom? A soma disso aqui e as ordens abertas, mas fosse uma só, por isso que é importante você fazer com uma só, que é para você ver justamente quanto de margem consome esse par que você colocar com esse lote. Ele vai te dar aqui a margem, tá bom? Então aqui ele está falando aqui 4.500 é a minha margem que ele exige aqui para mim fazer abrir um lote. No caso aqui de 1, 2, 3, 4, 4.0.01 de lote, tá bom? Só que como você faz esse cálculo? Esse cálculo ele faz um pouco, sim, eu acho que vai ser simples. Deixa eu aumentar aqui mais ou menos aqui. Ele é o que? Vou colocar um M aqui. Ele é igual a o seu lote 0.01 vezes o preço, sempre vai olhar o preço atual da cotação, tá bom? No caso aqui do GBP USD, o preço é qual? 1.12091. 1.12091, tá bom? É pegar esse valor, você vai dividir esse valor, deixa eu pegar um, não sei se esse aqui tá legal. É mais ou menos isso, dividir esse valor pela sua alavancagem, sua conta. A minha conta alavancagem de 1 para 100, 1 para 500. Então vamos supor que fosse 1 para 500, seria 500 aqui, tá bom? Dividido pela sua alavancagem da sua conta, vezes 100 mil, que é o lote padrão, né? Na sua corretora, ela vai falar qual que é o valor do lote padrão dos contratos. Geralmente são 100 mil contratos, o lote padrão, tá bom? Se a corretora for diferente, então você coloca aqui o valor. Essa informação que a gente dá é a corretora, tá bom? Fazendo esse cálculo aqui, o resultado vai ser esse valor aqui, ó. Tá bom? Essa margem aqui, ó. No meu caso, 4.558. 4.505,98. Tá bom? Então esse é o cálculo da margem. Agora a gente vai aprender. Vamos falar um pouco agora sobre a margem livre. Tá? Margem livre nada mais é que margem livre aqui, ó. Margem livre é o capital que ainda você tem menos aqui o negativo, certo? Tirando o negativo é o capital que você tem de margem livre ainda para negociar, tá bom? Mas eu queria saber agora que vai entrar algo importante, tá bom? Por isso que eu falo que não basta só falar assim, olha, até que ponto meu nível de margem pode chegar. Não é só isso, tá? Então agora eu vou falar para você como você vai calcular para saber quantos lotes ainda me sobra. Por exemplo, aqui você pode estar aí com sua conta, nível de margem, pode estar com o nível de margem até baixo da sua conta.
Mas quanto de lote que eu posso abrir ainda? Eu já abri tudo isso aqui de lote. Ó. Pum. Certo? Aqui tem 1, 2, 3, 4,01 de lote. Mas quanto nessa conta eu posso abrir de lote ainda? Quantos? Quantos nessa conta eu posso abrir ainda? Tá? Aí que mora o segredo. A gente vai pegar o quê? Pegar aqui a calculadora. A gente vai pegar. Deixa eu anotar primeiro aqui para vocês. Para você salvar aí. A gente vai pegar o lote que estamos usando, lote usado, vezes a margem livre, dividido por a margem, que é o valor ali que a gente acabou de ver o que é, como calcula margem. Por isso que eu disse que ela é importante. E só. É isso. E aí vai dar o valor dos lotes que a gente tem. Os lotes vai dar o valor do lote. Vou colocar aqui igual lote sobrando. Lote sobrando. Ele vai dar o valor do lote que vai sobrar para a gente poder fazer a operação. Tá bom? Então, vamos fazer esse cálculo aqui nessa conta para ver quanto que vai dar. Na prática. Então, deixa eu puxar aqui. Ok, vamos lá. Aqui, tá bom. Então, vamos lá. Lote que eu estou usando, 4,01 de lote, vezes a nossa margem livre, que é 89.662,88, dividido pela nossa margem, que é 4.505,98, que é igual a 79,79335. Aqui está um número grande, mas eu quero te ensinar aqui, para muitos que não sabem, arredondamento matemático, né? Então, por exemplo, quando você tem um número de 0 até 4 nas últimas casas, você sempre arredonda para baixo, tá bom? Vou colocar uma 0 até 4, uma setinha para baixo. Oh, tá muito grande aqui. Você arredonda para baixo. De 5 a 9. Bom, perdão, pessoal. É de 6 a 9 e de 4, 6 a 9 e de 0 a 5, tá bom? Aí você vai puxar para cima, tá? Então, no caso aqui, ó, a gente tem 7 nessa casa. O próximo número ficaria quanto? Ficaria 5. Esse aqui tem 5. O próximo número mantém 3. Próximo número abaixo de 5. E assim por diante. Vai indo, 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 vai indo. Até chegar aqui, no 3. Certo?
No caso aqui ficaria o lote 79,79. Ok? Se tivesse um número acima de 5 aqui, aí seria 80 aqui, tá bom? Subiria um número. Então ficaria 79,79, ou seja, 79 de lote, tá bom? Então sobrou aqui pra gente 79 de lote nessa conta que eu posso usar ainda. Então você fazer esse cálculo aí na sua casa, você vai ver o tanto de lote que você tem para usar, tá bom? Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vai entrar numa parte aqui que a gente está falando sobre lote proporcional e também sobre o nosso nível de margem, tá? Que agora eu quero entrar um pouco nesse detalhe do nível de margem. Nível de margem, para quem não sabe, é isso daqui que está na sua conta, tá? Que vai depender muito do que da sua alavancagem. Então, ou seja, a alavancagem nada mais é que a corretora, ela vai dar para você aí, quando você, por exemplo, você tem $100, você tem $100 na sua conta, você não vai operar só com esses $100. Por quê? Quando você abrir uma operação, a corretora, ela vai te emprestar dinheiro, ela vai te emprestar capital para você operar. Você nunca vai operar com só os seus $100. No caso, se você tem $100 e a sua alavancagem é de por exemplo, por 400, de 1 por 400, ou seja, você vai ter aí 40 mil $40.000 para você operar, tá bom? Esse é o valor do seu contrato. Esse é o valor do contrato de 40 mil, tá bom? E aí por diante, se você tiver uma alavancagem maior, né? Uma alavancagem menor, sempre você faz esse cálculo. Você vai pegar o seu capital vezes a sua alavancagem, vai dar o tanto de contrato que você tem. Então você sabe que quantidade aqui é grande que você trabalha de dinheiro, de volume nas suas negociações, tá bom? E onde entra isso na nível de margem? Onde que entra isso? É muito comum as corretoras fecharem sua operação se o seu nível de margem cair muito. E esse é um problema que a gente tem em muitas corretoras, cada vez mais estão se fechando as suas operações porque seu nível de margem está caindo. E aí não adianta falar que sim, que foi culpa disso, culpa daquilo, culpar os outros. Observe muito o seu nível de margem. Isso daqui, ó, nível de margem, ele é muito importante, tá bom? Ele é como o oxigênio, né? O oxigênio para suas operações, para sua conta. Tá? E ele também vai, se ficar muito negativo a sua conta, ele vai abaixando. Por exemplo, que tá bem negativo, tá vendo? Quanto mais negativo, mais seu nível de margem vai abaixando. Se for positivo, ele vai aumentando, com certeza. Nossa, mas agora eu tô preocupado. Como que eu vou operar e qual vai ser o meu nível de margem atual? Eu costumo dizer assim: é importante você usar o seu nível de margem baseado em algumas coisas. Desculpa, pessoal. Eu sempre aconselho a você, se você tiver uma conta pequena, tá começando agora, a corretora geralmente vai falar assim: olha, usa uma alavancagem pequena. Com a alavancagem pequena, a corretora te empresta menos dinheiro, porque aí você
a corretora está correndo o risco de você perder seu dinheiro, porque você é inexperiente, e ela não quer perder dinheiro com você. Então ela vai sempre aconselhar você, olha, usa uma alavancagem 1 para 50, uma alavancagem 1 para 30. Você está aprendendo ainda, né? E com razão, porque da mesma forma que com uma alavancagem maior você pode ter lucros maiores, também você pode ter um prejuízo muito maior, tá bom? E a corretora não quer correr esse risco com você. Então é importante você usar uma alavancagem pequena. Mas caso você queira usar uma alavancagem maior, você gosta de operar, fazer muitas operações, muitas ordens, então você quer uma alavancagem de 1 para 500, por exemplo, o meu conselho é mantenha de 1 para 100 até 1 para 500 ou mais, mantenha seu nível de margem sempre acima de 2.500%. Vou colocar bem grande aqui na tela para você. 2.500%. Esse é o valor que eu acho ideal para que você possa manter saudável. E abaixo disso, de 1 para 50, 1 para 30, etc., 300%. 300%. Isso é o que eu aconselho. Mantenha sempre o seu nível de margem. Nível de margem é no máximo, tá? Tipo assim, ou no mínimo que seja, né? Tá diminuindo, seja no mínimo. Você tá lá 3.000% nesse caso aqui. Tá 3.000%, começou a cair, tá aí 2.500. Para de abrir ordem. Você já está extrapolando, sua conta vai quebrar. Mesma coisa aqui, uma alavancagem menor, deu 300%. Pelo amor de Deus. Não vai fazer isso, para de abrir suas ordens. Você está fazendo algo muito errado. Seu nível de margem não é para estar tão baixo assim. Se está baixo, algo está errado. Então para de uma vez, tá bom? Não quero que ninguém quebre conta. Então pare. Ok? Agora uma outra forma que eu acho interessante se calcular é assim. Deixa eu só fechar aqui. Que aqui, ó. Põe a operação que você tá. Por exemplo, no EuroGBP, eu tô com operações aqui no EuroGBP. Certo? Então aqui, ó. Eu fiz vamos primeiro para venda. Fiz uma venda, tá? Eu fiz uma venda aqui, ó. Eu pus no mensal, tá bom? Pus aqui no mensal, olha aqui mensal. Fiz uma venda aqui. Aí, o que eu penso? Como que eu vou calcular isso? Lembra que a gente falou daquela ferramenta? Essa ferramentazinha aqui, ó. Ela é importante, ela não tá aqui à toa. Você pega ela, clica e arrasta ao contrário da sua operação. Sobe até o máximo aqui do gráfico, já foi. Vou colocar aqui, ó, 9.123 pontos. Ou seja, eu fiz uma operação aqui de um lote de 0.01. Fiz um, ó, 0.01 vezes a quantidade de pontos, lembra que a gente falou? Quantidade de pontos que foi 9.100, vamos colocar 9.200, colocar um pouquinho mais aqui, igual a 92 dólares. Ou seja, essa única operação que eu fiz aqui, ó, 92 dólares. Vou ficar um pouquinho. 92, certo? 92 dólares. Então, ou seja, eu abri uma ordem aqui. Eu puxei aqui para ver a quantidade de pontos, até se ele fosse contra mim.
e deu um total de 92 dólares. Ou seja, pensei na pior das hipóteses. Tá bom? E se fosse ao contrário? Se a gente tivesse feito aqui uma compra. Então vamos lá, fizemos uma compra aqui e o gráfico desceu, foi até aqui embaixo. Estou puxando aqui, eu ver o ponto, dá 3.791. Então 0,01 vezes 3.000 e quanto foi aqui? 3.800, vou colocar aqui, vou colocar um pouquinho mais. 3.800 é igual a 38 dólares. 38 dólares nessa operação aqui foi contra mim. Então pensei numa pior hipótese aqui, deu 38 dólares. Percebeu a diferença? A gente está usando um lote pequeno, um lote basicamente proporcional para uma conta de 1.000 dólares que seja. 1.000 dólares nessa operação. Eu tenho 1.000 dólares de capital. Vamos supor que tenha 1.000 dólares de capital. Se ele subir aqui, eu vou perder basicamente 90, né? Eu vou ficar negativo 90, quase 100 dólares e aqui 38 dólares. E essa é uma forma de você calcular. Se você já abriu sua operação, faz esse cálculo, puxa aqui, faz o cálculo, vê quanto de negativo essa ordem pode ficar. Isso é uma outra forma também. Faz isso com todas as suas operações que estejam abertas ou a operação que você ainda pensa em abrir. Antes de abrir, já faz esse cálculo e você vai ver, olha, se for contra mim, vai para 38 dólares, vai 98 dólares. Poxa, se vai 98 dólares e eu tenho 100 dólares só na minha conta, será que eu vou abrir essa operação? Será que eu devo abrir essa operação? Ou será que eu não abro essa operação? Qual é o maior risco, né? Qual é o risco que estou correndo aqui? E se passar desse ponto? E se passar desse ponto? Então, isso são perguntas importantes de se fazer antes de abrir uma operação, para você saber também calcular a sua margem. E aqui a gente está calculando com o valor do capital, tá bom? Lembra que esse valor vai aumentar, por quê? Porque você vai pagar o quê? O swap, tá bom? Que é exatamente isso daqui, ó. Temos aqui, ó, swap. Interessante que venda no GBP/USD agora, nesse exato momento, está positiva, tá bom? Então, venda nesse par no GBP/USD está sendo positiva. Olha agora, GBP/USD compra, buy, é o que? Negativa. Percebe que eu tenho 3 vendas e eu tenho uma compra. Olha só o swap de compra negativo e o swap de venda positivo. O positivo sempre vai ser menor. Ó, 2, 4, 6. 6 aqui, tô ganhando centavos aqui na diferença. Uma operação aqui de buy no GBP/USD está me dando um swap de menos 6,40 contra 3 operações com o mesmo lote e quase que não dá o valor do swap. Então, naquele nosso caso aqui, naquela ordem que vai subindo, negativa, se o swap for positivo, maravilha. Agora, se for negativo, isso vai somando
ao seu negativo, vai somando ao seu negativo e também vai consumindo mais o seu nível de margem, tá bom? Então é isso que eu ia falar sobre margem, nível de margem. Espero que você tenha gostado. Lembra, ficou com dúvida? Põe nos comentários. Me ajuda muito a entender qual a sua dúvida e como eu devo melhorar também para explicar melhor para vocês, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite e até o próximo vídeo.